Boa tarde, boa noite, não sei, né? Quero saudar todos que nos acompanham nesta live, né? Sobretudo os discentes aí do curso de pós-graduação da Claxo, onde eu estou trabalhando o seminário então sobre autogestão como estratégia de democratização da democracia. O tema que a gente vai discutir hoje, que eu proponho para a gente discutir hoje, está relacionado à pandemia e à economia e ressignificações aí do papel da economia solidária no Brasil, né? Eu socializei com vocês, acho que não é uma questão, uma discussão que cabe só para o Brasil, mas eu acabei centrando a atenção aqui no Brasil. Eu socializei com vocês algumas referências, sobretudo algumas referências do Corágio, né, argentino, que vem discutindo a reprodução ampliada da vida, e também um texto muito recente do Renato Dagnino, que é uma referência da discussão da tecnologia social aqui no Brasil, e um texto meu também, onde eu também vou conversar um pouco desse debate da relação entre economia e vida a partir de uma discussão no âmbito das epistemologias do Sul. Então, só para fazer referência sobre os textos que eu indiquei para a aula de hoje. Me parece que tem algumas leituras, chaves de leituras, né, sobre o processo aqui no Brasil, para a gente refletir. A primeira chave de leitura, então, que eu queria chamar a atenção é que a lógica de produção de desigualdades expressa pelo sistema capitalista neoliberal, vigente, né, e também pela hegemonia da economia de mercado, que os liberais vêm sustentando a qualquer custo, é violenta, abusiva e não tem como se sustentar num contexto de pandemia, né? A pandemia, de certa forma, expõe ainda mais essa lógica perversa que não tem sentido de ser. A pandemia expõe ainda mais a necropolítica que o Mbembe nos chama a atenção, né? Expõe um Estado que mata, uma economia da exploração e da morte. A segunda chave de leitura, assim, para a gente fazer essa análise conjuntural, está absolutamente relacionada com a primeira, que é a postura de um Estado contra a vida, né? Eu costumo dizer que desde 2013, né, aqui no Brasil, quando nós tivemos as manifestações de 2013, quando as pautas das mobilizações foram sequestradas pela direita e algumas referências da extrema direita começaram a emergir, como, por exemplo, Malafaia e o próprio Bolsonaro, que hoje preside o Brasil, né? As pessoas, de certa forma, perderam a vergonha de dizer, né, que são racistas, fascistas, elitistas, homofóbicas, machistas. Um preconceito que era antes velado vem à tona, e não só vem à tona, como elege um governo com todas essas características, né? E isso por si só já é uma postura contra a vida, né? Defender qualquer uma dessas bandeiras, que é o que esse Estado faz hoje, é defender a morte, é defender a apropriação e violência, como diria o Boaventura, né? É fazer uma divisão abissal de quem vive e de quem morre. O presidente aqui no Brasil, ele vem chamando a atenção, né, que a vida em primeiro lugar, mas sem emprego a sociedade enfrentará um problema tão grave quanto a doença, a miséria. E, na minha leitura, esta é uma postura, né, estúpida e que não tem sentido por dois motivos que eu queria chamar a atenção. O primeiro é que a vida nunca esteve em primeiro lugar nesta lógica de governo que defende o mercado, que defende essas bandeiras preconceituosas a qualquer custo. Segunda é que a miséria, o desemprego e a vulnerabilidade social já são problemas sociais estruturais no Brasil. É uma expressão histórica da questão social. E essa realidade ela não só é gritante, é uma obviedade, né, como vem se intensificando com políticas antipobres, políticas genocidas, comandadas aí pelas medidas ultraliberais, né, do ministro da Economia, Paulo Guedes. Todas essas políticas de enfrentamento à miséria, né, que foram consideradas como políticas de assistência, como Bolsa Família, o benefício de prestação continuada, o BPC, por exemplo, eles vêm sendo minimizados, né, inclusive durante a pandemia, para salvar
o mercado e seus interesses políticos. Esta é a lógica neoliberal ou necroliberal, se a gente for usar a perspectiva do Mbembe, e não somos nós que estamos dizendo isso, né? São os próprios escritos dos liberais que se referem a essa perspectiva desta forma, né? Esses dias eu escutei alguém dizendo que o Brasil não tinha alcançado um amadurecimento do capitalismo para garantir justiça social. Ora, justiça social no capitalismo, né, bem se vê que esses mesmos não estudaram a sua própria cartilha, né, não fizeram lição de casa. Eu sugiro que eles leiam, por exemplo, O Caminho da Servidão, do Friedrich Hayek, né, um dos pais aí do neoliberalismo, para ver o que diz lá. E o que diz lá? Né, o que diz no Caminho da Servidão? Diz que é preciso acabar com o Estado social, com os gastos sociais, em detrimento dos privilégios econômicos. E como que se faz isso? Com contenção de gastos, de bem-estar, né, a restauração de uma taxa natural do desemprego, ou seja, a criação de um exército de reserva de trabalho, fazendo reformas fiscais para incentivar os agentes econômicos, e como se faz isso? Reduzindo ou retirando impostos sobre as grandes fortunas. Enfim, esse é um texto de 1944. E qualquer semelhança não é mera coincidência. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que o discurso de que um possível isolamento social para cuidar da vida, né, no âmbito da pandemia, vai causar desemprego, miséria e vulnerabilidade social, é um discurso mentiroso. Né? Essas questões todas elas não são consequências do isolamento social, elas são consequências de um projeto de Estado e consequência de um projeto de sociedade que está relacionado com essa lógica neoliberal ou necroliberal, né? E essa preocupação repentina, então, com a miséria expressa aí na fala do presidente do Brasil é pura demagogia, né? Para esconder a real intenção do governo proteger os interesses aí da extrema-direita. Pior que nem escondem mais, né? A gente está escancarado o discurso, e o pior ainda é que esses discursos têm um apelo popular que a gente não consegue entender, né? Que dói na alma, eu diria assim. E esta eu acho que é uma outra questão que a gente precisa se preocupar com esse processo da pandemia, né? Porque ela expõe claramente quem se importa e quem não se importa. Não é por acaso, por exemplo, que parte significativa da periferia não consegue ou não quer respeitar o isolamento, pois o risco de morte é uma constante na vida dessas pessoas, é uma constante no cotidiano deles. A pandemia é só mais um, né? É diferente as pessoas se relacionarem com esse processo da pandemia e do risco de morte, do lugar que elas falam, que é um lugar da periferia, do que as pessoas que estão conseguindo ter o privilégio de ficar em casa, né, recebendo seus salários e criando as condições de se preservar frente a isso. Essas pessoas que são privilegiadas estão preocupadas com o risco de morte numa outra dimensão do que as pessoas que estão expostas todo dia a situações de morte. Com isso, eu trago uma terceira chave de leitura nessa perspectiva conjuntural que é importante, né, que é a gente considerar que não é possível, né, um Estado mínimo. É preciso que o Estado dê atenção para as desigualdades que ele mesmo produz, né? As políticas sociais são conquistas dos movimentos sociais, conquistas constitucionais para a garantia de direitos, e elas precisam ser consideradas como tal. A renda básica, que é uma renda emergencial que está sendo tratada agora, ela não é concessão do Estado. É direito conquistado e precisa ser reconhecido como tal. Não estamos falando de caridade, como apregou, né, a ministra da Cidadania aqui, ou este solidarismo empresarial que está surgindo no contexto da pandemia. Estamos falando de política social, de direito conquistado e de dignidade humana. Dignidade humana é esta absolutamente ferida e exposta no processo de subsistência dessa pandemia. Né? Ela já é uma questão super exposta ao longo da história. Essa conversa prévia, então, é só para mostrar que a dicotomia entre a vida e a morte, ela não surge com a pandemia, mas ela sim fica mais exposta e evidente com essa pandemia. Bueno, mas esta ofensiva toda, né, uma ofensiva social, política, econômica, ela não se faz sem resistência. Há muito tempo, nós,
vimos construindo, visibilizando, legitimando outras formas de produzir e viver, outras economias, as economias solidárias e alternativas. A gente vem denunciando, né, esta economia da morte e afirmando a necessidade de uma economia da vida. Então, não é de hoje que a gente denuncia que é uma economia da morte. Faz muito tempo que a gente vem denunciando isso, e ao construir uma outra economia, uma outra perspectiva, a gente vem afirmando a necessidade de uma outra economia. E essa economia da vida, ela está relacionada com uma economia que preza por uma organização coletiva da produção, distribuição, comercialização e consumo de bens e serviços, que preza pela propriedade coletiva dos bens de produção, que preza por justiça social, equidade econômica e responsabilidade ambiental, né? Mas é importante dizer que não se trata também de uma economia que surge já com essa perspectiva. Ela se constrói para essa perspectiva, né? Geralmente ela surge, né, de imediato como um paliativo ao desemprego, ao enfrentamento da fome, da miséria, da exclusão social. Porque, como a gente viu antes, né, o sistema capitalista por si só, a lógica neoliberal como foi produzida, ela foi produzida para criar desigualdade. É salutar que exista desemprego para o sistema capitalista. Então tem um monte de gente que está à margem desse sistema. E para se inserir nele, né, sobretudo nos períodos de crise, de grandes índices de desemprego, as pessoas passaram a criar estratégias de inserção no mercado de trabalho, né, sobretudo a partir das organizações populares, né, mais no âmbito da cidade do que necessariamente na questão no âmbito do campo. No campo a gente visibiliza aí estratégias mais de base de caráter originário, né, tradicional, enfim. E que é importante, eu acho, ainda dizer em relação a essas questões, né? Elas se modificam, né? Elas passam dessa condição de paliativo a desemprego para uma perspectiva, né, de pensar numa organização de produção e reprodução da vida, né, de justiça social, equidade econômica e tudo mais, a partir de ter uma outra forma, uma outra relação com o próprio trabalho, com o trabalho em si, com a gestão do trabalho, né? As experiências de economia solidária, elas são pedagógicas também. Elas têm esse caráter de pensar o trabalho como um princípio educativo. Portanto, há uma experiência de uma pedagogia autogestionária que precisa ser compreendida nesse processo. E é vivenciando essa pedagogia autogestionária, né, os processos participativos, a relação com o trabalho, é que as pessoas ressignificam essa relação com o outro, ressignificam essa relação, sei lá, com a família em casa, sua relação com a comunidade, com o território, e automaticamente vão ressignificando a sua relação com o processo de organização política, com um projeto de sociedade outro que se almeja alcançar, né? E com essa outra perspectiva que está mais relacionada à reprodução da vida. Então, isso é um processo, é uma construção. Não dá para a gente ser românticos ao ponto de dizer, né, a economia solidária acontece e vamos transformar o mundo. Ela tem esse potencial, sim, eu acredito, né, da gente transformar a realidade social, mas ela é um processo que se relaciona de diferentes formas. Guardando, né, as peculiaridades, as diferentes formas de produzir e viver dessas economias, que elas sei lá, tem várias nomenclaturas, né, que pode está relacionada desde as economias campesinas, indígenas, dos povos tradicionais, dos povos originários, até as fábricas recuperadas, né, passando pelo processo das economias populares, do campo da periferia, da cidade, enfim. Então, são diferentes formas que, na minha perspectiva, elas se compreendem como outras economias porque elas guardam um componente ético fundamental, comum a todas elas, que é a reprodução da vida. E aí, nessa perspectiva, a gente está compreendendo a reprodução da vida como uma perspectiva contra-hegemônica, né?
E este termo da reprodução da vida está calcado, então, na discussão da reprodução ampliada da vida, desenvolvida pelo Coraggio, que nos remete, né, a um contraponto direto à reprodução ampliada do Capital, utilizada por Marx no livro 1 do Capital. Né? Não coloquei nas referências, mas pronto, é um clássico, vocês conseguem acesso fácil a ele, para explicar as formas. O Marx usava esse conceito da reprodução ampliada do capital para explicar a forma como o capital se reproduz a partir das condições de exploração do trabalho e da extração de mais-valia. Tendo em vista a análise de Marx, a gente constata que, para que a vida humana deixe de ser degradada pela lógica capitalista e seus modelos de gestão do processo de trabalho, se faz necessário romper com os mesmos, colocando o trabalho em favor da emancipação e buscando construir uma sociedade com outros valores capazes de contestar a reprodução do capital e das relações sociais estabelecidas. Partindo dessa perspectiva, então, a gente entende que essas outras economias se apresentam com elementos diferenciados, né, que contribuem, sim, para um outro processo de trabalho distinto daquele analisado por Marx nas experiências capitalistas. Então, trata-se de uma outra lógica de desenvolvimento. As experiências das outras economias, elas alteram o sentido do próprio trabalho, transformando, né, o trabalho numa atividade que transcende os interesses individuais, né, em vista de interesses sociais e de produção da vida. Então, vai além das necessidades básicas, no sentido da recriação das condições do chamado trabalho produtivo. Né? E segundo o Coraggio, essas outras economias, elas representam a organização de um sistema econômico orientado pelo princípio ético da vida, que se desdobra no reconhecimento da natureza como condição orgânica da vida humana e, portanto, estabelece aí uma relação restitutiva com a natureza em detrimento de uma relação extrativista. Eles se preocupam, então, com gerações futuras e afirmam os direitos humanos historicamente conquistados, né? A justiça social, a vida em comunidade, as relações horizontais e democráticas. Então, são muitos valores aí que são valores contrários à lógica do individualismo, da exploração do trabalho, do extrativismo da natureza, né? Então, são perspectivas contrárias que precisam ser compreendidas como tal. Nessa dimensão, eu entendo a reprodução da vida, tanto então pelo seu caráter contra-hegemônico, né, que é esses elementos que a gente está tratando, quanto pelos seus elementos invisíveis e silenciados, né, como as cosmologias, as ancestralidades, a tradição, as temporalidades, as lógicas de solidariedade que envolvem, né, inclusive produção e reconhecimento de tecnologias sociais produzidas por essas diferentes experiências de produzir e viver, de reprodução da vida, que nos remete para duas categorias fundantes, penso eu, dessa discussão e que nos dão elementos para pensar o potencial emancipatório dessas outras economias, né? Que é a questão da solidariedade e da própria emancipação. Então, assim, me parece que não se trata de ressignificações do papel da economia solidária frente ao contexto da pandemia. Né? A economia solidária ou as outras economias, enfim, as economias alternativas, transformadoras, elas ressignificam a relação da economia frente à histórica lógica de produção de desigualdade produzida pelas formas de opressão, né? Capitalismo, colonialismo e patriarcado. Então, há um elemento aqui de ressignificar, das outras economias se ressignificarem, sim, mas elas não respondem só a este momento, a este contexto. Historicamente, elas estão respondendo a esta lógica de desigualdade, dizendo que se trata de estratégias para a vida, né? Que tem a vida na centralidade do processo de trabalho e não o capital na centralidade do processo de trabalho. Então, há aí um elemento contra-hegemônico fundamental e que não é de hoje, né? Mas hoje acaba se expondo mais, né? O que acontece agora é que a pandemia expôs ainda mais essas desigualdades, né? Pode parecer que o sistema econômico está colapsando, mas na minha leitura ele só ficou mais exposto, né?
Mas fato é que não é um sistema para todos e nunca respondeu e nem vai responder à questão da vida, né? A vida, nesse sentido, ela não vai ser dimensionada pelo capitalismo e nem pelo Estado capitalista e nem por, né? Não tá na agenda política. A vida será dimensionada sim pela resistência e por estratégias de produzir e viver que são contra-hegemônicas e que respeitam o outro, a diversidade, o meio ambiente, a equidade de gênero, a equidade de raça, de classe. Então, há um outro espaço para a gente falar de vida que não é esse espaço hegemônico, que é um espaço, né, onde as outras economias estão se construindo, se constituindo e se legitimando.